Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer a instalação do Windows 10. Para quem não conhece, o Windows 10 é o sistema operacional desenvolvido pela Microsoft. Atualmente, a última versão é o Windows 11, mas é muito comum em ambientes de empresa você encontrar o Windows 10. Os passos aqui para o download e para a instalação, tanto para o Windows 10 quanto para o Windows 11, é bem semelhante. No meu caso, eu vou optar pelo Windows 10 porque eu particularmente acho ele um pouco mais leve para rodar em máquina virtual e para o ambiente de laboratório aqui, o Windows 10 também dá conta do recado. Então, primeiro, a gente precisa fazer o download da ISO de instalação do Windows 10 ou do Windows 11, se for o seu caso. Eu vou deixar o link de download das duas versões na descrição do vídeo. E o segundo passo é criar uma máquina virtual. Eu recomendo colocar pelo menos 4 vCPUs e 6 GB de RAM, de preferência um SSD. Não tem muito segredo para fazer o download do Windows 10. Basicamente é clicar no link que está na descrição do vídeo. Ele vai carregar direto para o site oficial da Microsoft. E aqui escolher qual que é a versão, né? No caso aqui só tem uma versão, que é o Windows 10 Multi Edition. Clicar em confirmar. E aqui escolher qual que é a linguagem. Eu, particularmente, prefiro trabalhar em inglês. Mas você pode escolher português também, se eu não me engano, tem esse idioma aqui de português Brasil. Mas eu vou colocar em inglês dos Estados Unidos. Clicar em confirmar. Escolher qual que é a versão, se é de 32 bits ou é de 64 bits. Vamos pegar de 64 bits. E escolher o local que vai ser feito o download, né? Vou clicar em baixar. E aí é aguardar finalizar o download e iniciar o processo de criação da máquina virtual. Finalizou aqui o processo de download, então eu vou fazer a instalação do Windows 10 no VirtualBox, mas o processo é bem simples em outro hypervisor. Então aqui no VirtualBox eu vou aqui em máquina, em New, e vou colocar o nome da máquina, né? Então, normalmente como é máquina de workstation, eu particularmente gosto de usar a sigla de WKS, que é máquinas que vão ser para desktop, para usuário final. Então, eu gosto de usar WKS, o nome do sistema operacional Windows 10, e eu vou chamar de WKS Windows 10 AD, porque esse Windows 10 aqui ele vai fazer parte de um domínio que a gente fez o provisionamento no vídeo anterior. Então, vou colocar o nome de WKS Windows 10 Win 10-AD, colocar aqui o arquivo de ISO que a gente baixou. Aqui eu gosto de sempre de colocar essa opção de skip, que o VirtualBox, por padrão, ele quer criar o usuário para você, quer fazer a instalação sozinho, já configurando o usuário. Eu não gosto de fazer isso, não. Então eu dou um skip. Aqui eu vou colocar 6 GB de memória RAM e 4 CPUs virtuais. O disco, 50 GB já atende já. E clicar em Finish e seguir com a instalação. Aqui no final, ele te dá um resumo de como é que vai ser o nome da máquina, onde que essa máquina vai estar, a ISO, qual que é o sistema operacional, o hardware que você colocou, se vai ter EF habilitado ou não. Nesse caso que eu vou deixar, não vou habilitar. Clicar em Finish e aí ele já cria uma máquina virtual aqui pra gente. Como de costume, eu particularmente eu gosto de mexer nas propriedades da rede do VirtualBox, né? Então eu venho aqui nas configurações da máquina virtual. Aqui na parte Network, eu gosto de deixar no modo Bridge, porque eu gosto que as minhas máquinas virtuais se comuniquem com a minha rede interna. Eu gosto de ver o negócio pegar fogo. Mas, voltando a repetir, se fosse um ambiente que eu quisesse uma rede isolada, eu mexeria aqui nos adaptadores de rede do VirtualBox e colocaria o que melhor atende ao ambiente. No nosso caso aqui, vou usar o modo Bridge mesmo, que ele simula uma rede física e a máquina consegue se comunicar com a internet. Então, só essas configurações. Pode iniciar a máquina virtual clicando no Start. A máquina virtual está fazendo o boot, padrãozão de Windows. O idioma que eu escolhi é o inglês mesmo. Aqui na parte de tempo e formato de hora eu coloco português Brasil.
a BNT2, install. Aqui ele pergunta se você tem uma chave. No nosso caso, como é um ambiente de laboratório, a gente não tem a chave do Windows, eu vou falar que eu não tenho a chave. Aqui tem várias versões de Windows, né? Tem a Home Single Language, a Educational, a Pro. O que muda de uma versão para outra são exatamente os recursos. No, no nosso caso aqui, eu vou escolher o Windows 10 Pro. Ah, e ler os termos aqui e aceita, porque não tem muito para o que fazer. E aqui ele tem duas opções, né? A primeira é fazer o upgrade do Windows. Caso eu tenha uma versão do Windows 7 ou do Windows 8, eu conseguiria fazer uma versão, conseguiria fazer um upgrade. No nosso caso, com a máquina virtual que não tem nada e eu não quero fazer o upgrade, eu quero fazer a instalação, eu escolho a opção de baixo. É, é instalar somente o Windows e clicar aqui para avançar. E ele vai seguir com o processo de instalação do Windows padrão que você já conhece. Finalizou aqui o processo de instalação, vou clicar para iniciar agora. Ele vai iniciar o Windows que está no HD e não pelo CD, então só aguardar. Aqui ele pergunta qual que é a região que a gente está, então eu estou no Brasil. Normalmente o Windows ele tá bem chato, ele pede para você criar uma conta no Outlook, mesmo que você não tenha, ele pede para criar. Então o que que eu vou fazer aqui? Antes que ele me peça as informações, eu vou desconectar essa máquina virtual da internet para ele não ficar me pedindo e-mail, nada disso. Então eu vou vir aqui em Device, aqui na parte Network, eu vou só clicar nessa opção aqui para desconectar o adaptador de rede. E aí a máquina ela pede acesso à internet. É só essa primeira etapa para o Windows não ficar me pedindo e-mail. Então, as configurações do teclado, eu vou colocar que o layout dele é português Brasil, da BNT2. Não quero adicionar teclado adicional. Aqui ele está falando que ele precisa de conexão com a internet. Vou falar que eu não tenho internet. Continuar com a opção limitada. Tá iniciando. Não tem internet. Quero continuar com a experiência limitada. Aqui ele pergunta, né? Qual que é o nome do usuário? Eu vou colocar o nome dele de user, usuário genérico. Vou adicionar uma senha para esse usuário, que é um usuário local. Tá me pedindo uma pergunta de segurança. Então, qual que é o nome do meu primeiro cachorro? Então, next. O nome da cidade que você nasceu, Brasil. É, nome quando eu era criança, Carlos. Apelido, né? Carlos. Não quero compartilhar localização. Também não quero isso aqui. Quero só o que for requerido. Não quero. Não quero. Não quero. Não, não. O Windows ligou. É,
assim como no Windows Server tem alguns ajustes que eu gosto de fazer. A primeira coisa que eu. Esse aqui é gosto pessoal meu, tá? A primeira coisa que eu gosto de fazer é tirar toda essa tralha que o Windows vem. Então, eu removo, clico com o botão direito aqui no meio, eu tiro. Na loja eu tiro. No Edge eu também tiro. Essa parte de notícia e também esse bloco de texto eu tiro, eu não gosto. Então, aqui em Show Task View Button, já tirei. Na pesquisa eu oculto. Ah, e como é que você faz para pesquisar? Então é só apertar o botão do Windows, digitar e ele vai pesquisar sozinho, não precisa daquela barra. Essa parte de notícias e interesse eu também tiro, eu não gosto. E aí quando a gente faz a instalação, o Windows ele fica meio assim, ele não preenche a tela por completo no VirtualBox, porque a gente não tem os drives instalados, né? Então a gente precisa instalar os drives para a resolução ficar certinha. Então vem aqui na parte Device, inserir imagem de convidada. Abre aqui o Windows Explorer, este computador. E aqui ele monta esse diretório aqui do VirtualBox. Então eu venho aqui na parte de VBox, Addons, MD64, do Yes. Next. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô só instalando os drivers do VirtualBox. Se eu tivesse com o VMware, é um processo bem semelhante. Aí ele instala os drivers do Hypervisor, no Proxmox também tem. E aí algumas funcionalidades da máquina funcionam melhor. A placa de rede, placa de áudio, começa a sair som. Eu já tenho a opção de copiar e colar, de fazer compartilhamento de diretórios entre a máquina virtual e a máquina física de forma nativa pelo VirtualBox. Então, ele me dá alguns recursos e a máquina virtual acaba que funciona um pouco melhor, sem que eu tivesse esse drive. Então tá assim, se eu mudar a resolução agora, ela deveria funcionar, né? Sei lá do que aconteceu nesse Windows aqui. Pronto, já. A resolução agora ela tá dinâmica. Então, se eu vier aqui aumentar ou diminuir a resolução, ela já corresponde. Além disso, tem outro ajuste que eu gosto de fazer, que é trocar o hostname da máquina. Por padrão, ele pega um hostname um pouco que é aleatório, então desktop, alguma coisa. Basta. E vem aqui neste computador, clicar em propriedades. Aqui, ó, tem já o renome este computador. Então, mesmo esquema, WKS Win 10 AD01. Esse vai ser o nome dele. Vou dar o restart. E aqui pronto, né? A máquina já está aqui. WKS Win AD01. Beleza, já finalizei as configurações. O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui em dispositivos e conectar a placa de rede. Já que eu consegui criar uma conta local. Não quero compartilhar. Os dados. Não. E agora minha máquina tem acesso à internet. Como é um ambiente de laboratório e a gente vai fazer uns testes bem complexos de Red Team, o que eu recomendo a gente fazer aqui para essa parte de endpoint? Eu recomendo a gente tirar um snapshot dela ou fazer um clone da máquina virtual. E aí, se precisar voltar, se der merda, se acontecer alguma coisa, a gente consegue voltar esse snapshot ou destruir essa máquina e usar um clone. Então, a virtualização é bem legal por conta disso. Então, eu tenho aqui essa máquina WKS Win 10 AD. Eu vou clonar ela. Vou deixar com o nome clone 00. Dar um next. Aqui eu vou criar um clone completo dessa máquina virtual.
Tá copiando aqui a máquina virtual. Analisou aqui o clone das minhas máquinas virtuais, então eu tenho um WKS Win 10AD e o WKS Win 10AD clone. O que eu vou fazer aqui? Eu vou iniciar minha máquina que não é clone, minha máquina normal, e vou fazer a ingressão dela no controlador de domínio. Para quem está seguindo o certinho laboratório de Red Team, o objetivo aqui é a gente simular que essa máquina aqui seja a máquina de algum usuário e posteriormente o agente malicioso ele vai atacar essa máquina aqui para tentar conseguir acesso ao controlador de domínio, conseguir fazer movimentação lateral, testar malware e os caramba. Então essa máquina aqui vai ser uma máquina de usuário. Se eu não me engano, a gente tem usuário. Vamos ver aqui qual que é o nome do usuário. No vídeo anterior a gente subiu um servidor de Active Directory, criou as estruturas de OUs, a gente deu uma permissão de admin para o usuário Carlos Silva e a gente criou alguns usuários do departamento de vendas, né? Que foi o usuário da Jaqueline e do Roberto. Então, essa máquina aqui que a gente subiu, ela vai ser a máquina da Jaqueline. E o atacante ele vai tentar ali, sei lá, mandar um phishing para Jaqueline para ter o acesso inicial e a gente começar a brincadeira a partir dessa máquina. Então, o que eu vou fazer agora? Essa máquina aqui ela não faz parte de nenhum domínio, então essa máquina aqui ela não sabe quais são as credenciais da Jaqueline, ela não sabe nem quem é a Jaqueline e muito menos quem é a empresa CS Solution, né? Que é a empresa aqui que a gente está utilizando como cenário de laboratório. E o que a gente vai fazer é fazer com que essa máquina do Windows 10 faça parte da organização CS Solution, ela reconheça os usuários. Então, o que eu preciso fazer? Primeiramente, eu preciso configurar as interfaces de rede. Então, se eu vir aqui no CMD e dar um ping cssolution.corp, ele não reconhece, porque o servidor de DNS aqui, ele não sabe quem é essa empresa. O que ele faz? Ele pergunta para o Google e o Google fala, não encontrei nada relacionado a acesso ao domínio cssolution.corp. Porque esse domínio aqui é um domínio local, ele não é um domínio que é público para a internet. Então eu pergunto para o Google ele não sabe responder. E o que eu vou fazer aqui é perguntar para quem sabe. Então se eu mudar aqui minha consulta utilizando o NSLookup e colocar meu servidor de domain controller, muito provavelmente ele consegue responder. Então eu pergunto para ele, ele responde, ó, o CS Solution tem esse endereço, eu sei quem ele é. Então a gente vai mudar o servidor de DNS do Windows 10 para apontar para o servidor de DNS para quem sabe responder quem é o CS Solution. Então vou vir aqui na rede, aqui no adaptador de Ethernet, eu vou clicar em propriedades. E aqui no TCP IPv4, eu vou mudar somente o servidor de DNS. Eu vou pedir para ele usar esse servidor aqui, para resolver o nome. E aí o secundário eu posso colocar um endereço público. E agora quando eu perguntar quem é o CS Solution, ele sabe responder quem é. Então a gente precisa ajustar esse arquivo de configuração antes de fazer a integração com o domínio, senão não vai funcionar. Então posso vir aqui neste computador, propriedades. Se eu não me engano vai estar aqui em sobre, renomear este computador, mas ainda não é aqui, então pode cancelar. A gente vai aqui nas opções avançadas. Ele abre essa tela aqui. Então vamos aqui em nome de computador. E o que a gente quer é alterar o domínio. Aqui ele faz parte de um workgroup. E eu quero mudar para ele fazer parte de um domínio. Então posso clicar aqui em Change. E ele pergunta o que eu quero mudar, né? Ou se é o nome da máquina ou se é o domínio da máquina. Por padrão,
ele tem um grupo de trabalho chamado Workgroup. E agora eu não quero que ele faça mais parte de um grupo de trabalho, mas sim de um domínio, de uma empresa. Então vou chamar o CS Solution.corp, dá um OK. Aqui ele pede para me autenticar. Nesse caso aqui eu não vou me autenticar com o usuário da Jaqueline, porque ela não tem acesso nem eu posso até tentar. Aí no caso eu colocaria dessa forma, CS Solution, traço, Jaqueline, a senha que a gente definiu para Jaqueline. E ele vai tentar se autenticar no domínio. Ele não conseguiu, ele falou que ou a senha ou o usuário tá errado, então posso tentar de novo. Ele, a senha dela. E aqui ele não vai deixar, porque a Jaqueline ela não tem acesso para ingressar no domínio, né? E aqui eu vou usar um usuário que pode, que é o usuário do Carlos.Silva, que é o domínio de mim. Aqui ele já deixou, bem-vindo a CS Solution, ele não estava deixando com a Jaqueline. Por algum motivo ele dava erro de credencial, mas eu sabia que não era. E aqui com o usuário admin ele deixa eu logar. Obviamente, né, que no usuário de empresa você não vai ficar utilizando um usuário admin para ficar ingressando nas máquinas do domínio. Você usa um usuário de suporte, dá um privilégio menor. Mas o nosso caso aqui é o suficiente. Aqui o nosso dispositivo, ele já tem um nome, cssolution.corp, no full device name, e ele pede para eu reiniciar para aplicar as alterações. Então eu vou reiniciar agora. Aqui eu não vou mais fazer o login com o usuário local. Eu vou fazer o login com o usuário que a gente cadastrou aqui, que é o usuário da Jaqueline, né? Que é a analista de venda júnior. Então, vou vir aqui no AD, no Windows 10. Aqui eu vou colocar que eu quero me autenticar com outro usuário. Vou colocar lá o nome Jaqueline e a senha dela. Será que eu não sei a senha do usuário da Jaqueline? Então vou resetar a senha do usuário da Jaqueline. Então vem aqui no usuário da Jaqueline. É que também eu tava errando o login, né? O login dela é jaqueline.silva, não só Jaqueline. Então vamos voltar lá. Jaqueline.silva e a senha. Agora sim a gente vai conseguir se autenticar com ela. Tudo pronto, já me autentiquei com o usuário da Jaqueline. Aqui já é outro perfil. Então aqui eu poderia fazer toda aquela coisa que eu gosto de fazer, tirar toda essa tralha do Windows. Então se eu abrir aqui o CMD e digitar o comando EMI para saber quem sou eu, ele fala que eu sou o usuário jaqueline.silva e eu faço parte de um domínio CS Solution. E uma vez que eu estou dentro de um domínio, eu posso fazer algumas enumerações. Então você dá um comando netuser barra domain ou só barra do e perguntar quem é o usuário Carlos.Silva, ele me dá o username, o full name e um comentário, né? Usuário nominal Carlos.Silva. E aqui esse usuário ele não está local. O Carlos.Silva ele não existe dentro desse sistema operacional. Se eu abrir aqui o painel de controle e vir aqui na parte de usuários e contas de usuário, eu não vou encontrar o usuário Carlos.Silva, porque o Carlos.Silva ele não existe, ele é um usuário de domínio. Né? A gente criou o usuário Carlos.Silva aqui. E se eu fizer uma pergunta aqui também, quem é o usuário Roberto.Silva? Ele me fala, o Roberto.Silva, a última vez que a senha dele foi setada foi essa data, a conta dele não expira, esse usuário ele tá ativo e tal, e esse usuário também faz parte de um grupo. Então, essas informações aqui, elas não estão locais, elas estão sendo consultadas em outra base de dados, que a gente chama de Active Directory, e este computador aqui, agora ele faz parte de uma organização. Então, por hoje a gente finaliza o nosso vídeo, a gente já tem uma máquina com Windows
e esse Windows ele já está ingressado em uma corporação. E aí a gente segue com os próximos vídeos, montando nosso laboratório. Esse começo é um pouco chatinho, que é a instalação, não tem muito o que fazer. Mas aí a gente já pode já partir para as instalações das ferramentas de simulação de ataque.